Muito bem, Simone. Nossa saudação para você e vamos direto aqui para as suas perguntas. Para começar, o conceito de que os mortos estão dormindo, ele não é tanto assim o conceito de outras religiões, mas é um conceito que está dentro do próprio cristianismo, se você pensa no cristianismo como sendo a religião mundial, né? Então, dentro dos grupos que se consideram cristãos, não quer dizer que sejam, mas dentro dos grupos que se consideram cristãos, você tem grupos que vão afirmar que depois da morte a pessoa entra num estado de sono, né, de inconsciência, ela não lembra, ela não está consciente, ela não tem qualquer percepção da realidade ao seu redor e assim por diante. Nós podíamos citar aqui entre esses grupos os Testemunhas de Jeová, os Adventistas e grupos afins que têm esse tipo de pensamento. Bom, eles geralmente se baseiam em algumas passagens do Antigo Testamento e do Novo que se referem à morte como se fosse um sono. Uhum. No Novo Testamento você encontra algumas dessas passagens, né? Por exemplo, Paulo fala daqueles que já dormiram no Senhor, evidentemente se referindo ao fato de que essas pessoas morreram. Só que o uso da figura do sono para a morte não significa que tudo aquilo que é verdadeiro a respeito do sono é verdadeiro a respeito da morte. A morte só é comparada ao sono no sentido de que, primeiro, fisicamente, olhando do lado de fora, não é, externamente, um morto parece uma pessoa que está dormindo. Isso. E segundo, da perspectiva cristã, a morte não é o fim. A pessoa haverá de ressuscitar dos mortos e a pessoa haverá de viver eternamente, como alguém que vai dormir e depois acorda. Então, é somente nesses pontos que nós podemos comparar a morte com o sono. Uhum. Mas quando chega na questão da consciência de quem morreu, aí a comparação já não vale mais, porque a Bíblia nos ensina, na verdade, outra coisa. Até vastamente, né? Ela claramente explica muito sobre isso. Sobre a consciência da pessoa que morreu. Vamos começar com o próprio apóstolo Paulo, que várias vezes disse frases do tipo assim: eu prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ora, se depois da morte Paulo ia entrar num estado de inconsciência em que ele não teria noção do que estava acontecendo, em que sentido, qual o sentido da frase estar com Cristo depois da morte é muito melhor? Ou ainda pegando as palavras do próprio Jesus ao ladrão na cruz, que estava sendo crucificado com ele, não é? Lá no alto do Monte Calvário. Quando o ladrão reconheceu, arrependeu-se e reconheceu Jesus como Filho de Deus, Jesus Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso. Uhum. Ora, essa promessa de Jesus, ela é uma promessa vã, é uma promessa falsa, se depois da morte o ladrão, não é, entrasse num estado de inconsciência completa. Ele não entrou em paraíso, coisa nenhuma, e muito menos tinha consciência de que estaria com Cristo. Então, não faz sentido, né? Inclusive, se me permite, na Bíblia Testemunho de Jeová, parece que eles colocam uma vírgula aí para justificar isso. Né? Obrigado, Nádia. É isso mesmo. Na tradução Novo Mundo das Sagradas Escrituras, não é, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles alteram, não é, o sentido óbvio do texto e fazem Jesus dizer assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Isso. O que fica uma frase estranha, truncada, né? Como assim, em verdade te digo hoje? E Jesus podia dizer, em verdade te digo amanhã, ou em verdade te digo ontem, né? Então é evidente que é uma adulteração do texto. Nós podemos lembrar também aqui a história que Jesus contou do rico e Lázaro, que é a história daqueles dois homens que depois da morte foram respectivamente para o inferno, o rico, não é? E Lázaro foi para o seio de Abraão, ou o paraíso, ou o céu. E ambos demonstraram perfeita consciência do que estava acontecendo, muito mais o rico, né, que estava lá no inferno e lembrava inclusive dos seus irmãos que tinham ficado na terra, queria que Deus mandasse um evangelista anunciar a palavra para ele, para que eles não viessem para aquele lugar de tormento. Ele percebia que Lázaro estava lá no céu, né, no seio de Abraão. Ou seja, ainda que aquela história seja considerada uma parábola, ela ensina claramente. Parábolas também ensinam, né? Ensina claramente a consciência depois da morte. Tem outra passagem lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versos de 9 a 10, quando o Cordeiro abre o sétimo selo,
João diz que viu as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus. E elas estavam dizendo a Deus, até quando não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Ora, o que João viu foram as almas dos mártires, daqueles que, por conta da pregação do Evangelho, da sua firmeza na pregação do Evangelho, não negaram a Cristo e morreram por isso. Sim. E agora eles lá no céu, eles tinham perfeita consciência, lembrança de que eles estavam lá através de uma morte violenta, não é? Exato. A ponto de pedir que Deus fizesse justiça e vingasse a sua morte. E nós poderíamos adicionar muitas outras passagens do Novo Testamento, não é? Que claramente falam que depois da morte o espírito continua consciente, o corpo, não é? Vai para o pó, e o espírito volta a Deus que o deu, como está lá no livro de Eclesiastes. E a pessoa está consciente, tem memória, sabe perfeitamente de tudo o que lhe aconteceu aqui nesse mundo. Agora a Simone pergunta também por que então o juízo? Se a pessoa morre, não é isso? Já Se a está pessoa no morre, paraíso, já né? está no paraíso, por que o juízo? Bom, Simone, a resposta que nós damos é a seguinte. Essa situação dos que morrem, ela é provisória. Tanto os que vão para o sofrimento, quanto os que entram no paraíso. Porque nós aguardamos a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é que é o estado final, que é o fim da história, não é? Então, o paraíso ele é um estado intermediário em que a pessoa que é de Deus, a pessoa que se arrependeu dos seus pecados, creu no Senhor Jesus Cristo, ou antes da vinda de Cristo, creu na esperança messiânica, confiava no sacrifício do Messias que havia de vir, essa pessoa já entra no gozo da vida eterna na presença de Deus, mas sem o corpo. O corpo está sepultado. Então, quando Cristo vier, e nós não sabemos a data, o corpo outra vez será reunido ao espírito ou à alma da pessoa. E então nós estaremos completos. É o que nós chamamos da ressurreição dos mortos, que acontecerá no dia do juízo final. Então esse estado aí, ele é um estado provisório, ele é um estado passageiro, aguardando a sua completude, a sua perfeição que se dará na ressurreição dos mortos. No dia do juízo, o que vai acontecer mais propriamente é uma declaração pública daquilo que já aconteceu em particular. Jesus disse que quem crê nele tem a vida eterna. Tem a vida eterna aqui e agora. O apóstolo Paulo diz que, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz também que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a Bíblia é muito clara quando ela diz que aqui e agora, nesse mundo, mediante a fé em Jesus Cristo, nós já podemos não somente ter o perdão de pecados, mas a certeza desse perdão e a certeza da nossa salvação. No dia do juízo, o que vai acontecer não é assim, um julgamento do tipo que Deus vai pegar as minhas obras, as minhas práticas, as minhas ideias, minhas palavras e meus pensamentos, colocar na balança, ver se dá mais coisa boa do que coisa ruim e dizer você está salvo, não é? Porque não é por obras, não é pelo que faço, e já está feito mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O que vai acontecer no dia do juízo é uma vindicação pública. Deus vai dizer, Cristo vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Amém. Ou seja, ele vai declarar ou vai mostrar publicamente diante do mundo, do universo, dos anjos, quem são aqueles que são seus e que já aqui nessa terra foram salvos mediante a fé no sangue de Cristo Jesus. Mesma coisa os condenados, eles serão publicamente anunciados, conhecidos como aqueles que irão para o sofrimento eterno. Então essa é a relação entre o paraíso e o dia do juízo, né? Ou seja, o dia do juízo é essa vindicação pública. Como Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Pois então, Simone, essa é a resposta que nós damos para você. Nós esperamos que ela de fato esclareça a sua dúvida e que encoraje você a confiar nas promessas de Deus e já aqui e agora experimentar comunhão doce, preciosa, inquebrantável com Deus mediante Jesus Cristo e na hora da morte encarar com tranquilidade, sabendo que do outro lado o Senhor Jesus lhe aguarda, como Estevão viu na hora de ser morto lá no livro de Atos, capítulo 7, não é? Ele levantou os olhos ao céu e ele disse:
eis que vejo o Filho do Homem em pé à mão direita do Pai. Jesus estava em pé à mão direita de Deus para receber o seu servo Estevão, que estava sendo morto pelos judeus. Da mesma forma, ele irá nos receber do outro lado do rio. Portanto, tenha confiança, fique firme na fé, console-se com essas palavras e Deus abençoe. Amém. Está aí essa resposta que não somente traz alguns esclarecimentos, mas também traz esperança, consolo, conforto para aqueles que, inclusive,